Fala, meu amigo, minha amiga. A partir de agora você está no planejamento estratégico de marketing para 2026. A partir de agora, nesse momento, eu vou estar falando aqui com você e vou estar olhando algumas informações, porque esse é um conteúdo bem denso, bem grande, para que você justamente consiga alinhar o seu planejamento para 2026, ou seja, qualquer ano. Tá? Aqui eu vou te dar um panorama geral. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou começar falando aqui. Meu nome é Neto Corrêa e eu vou te apresentar todo esse planejamento estratégico de marketing. Antes de qualquer coisa, eu preciso alinhar uma expectativa aqui com você. Esse conteúdo não é para quem está buscando fórmula rápida, não é para quem está buscando mágica, promessa muito rápida ou qualquer truque de marketing, tá? Esse workshop aqui, ele é voltado para quem é dono de negócio, gestor ou profissional que entendeu que o marketing é uma decisão e não é sorte. Eu trabalho com marketing há mais de 10 anos, né? Já participei de diversas campanhas que já faturamos aí mais de 6 dígitos, dentre eventos, negócios locais, infoprodutos, do que você imaginar. Também campanhas que deram certo e campanhas que deram errado, né? Por isso que a gente tem essa experiência para trazer todo esse planejamento estratégico aqui para você. E falando um pouquinho sobre já campanhas que deram errado, muitas vezes o problema não é o produto, às vezes não é o serviço, muitas vezes é um planejamento mal feito, às vezes não tinha nem planejamento, né? Então agora eu vou te dar um panorama completo de como executar esse próprio planejamento. E que esse ano, 2026, que ele já praticamente começou, ele vai cobrar planejamento, ele vai cobrar estratégia, vai cobrar muita maturidade. Então vamos dividir em módulos aqui. Dentro desses módulos eu vou explicar passo a passo, tá? Por que 2026 não é um ano comum, certo? O primeiro erro é que muitos negócios cometem é achar que todo ano é igual, e não é. Nenhum ano é igual ao outro. Principalmente quando a gente tem um ano muito turbulento, com eleições, com Copa do Mundo, com diversas coisas, né? E 2026 ele tem características assim muito específicas que vão impactar diretamente o marketing e as vendas. Então, deixa eu te trazer uma situação. Próximo ano, né, 2026 agora, nós vamos ter Copa do Mundo mais longa de todas as histórias, né? A gente vai ter praticamente 40 dias de Copa do Mundo. Isso muda completamente o comportamento das pessoas, né? De consumo, de atenção, de rotina, de prioridade das pessoas. A gente também vai ter eleição, né, com grande chance de ter aí dois turnos. Isso significa que praticamente o mês de outubro inteiro ali vai ser muito voltado para a política, né? A gente já sabe que está muito polarizado o país, então, além disso, a gente tem 10 feriados nacionais e 9 deles são emendados, né, imprensados, como dizem. E isso achata o calendário da nossa área produtiva. Além disso, ainda temos a Black Friday, que depois da eleição, o que é que acontece? O custo de mídia, de tráfego, até de atenção, ele fica muito mais alto, a concorrência é muito mais intensa, né? Porque vem toda essa agenda anual de grandes marcas, grandes negócios, e todo mundo vai querer investir grana nas redes sociais. Então, a conclusão já desse modo para você entender, você não vai ignorar o comportamento do teu cliente, você vai entender ele e elaborar uma campanha melhor para entender dentro de todo esse negócio. E o marketing, ele é comportamento. A gente vai entender o comportamento das pessoas diante desse período, está tudo prontinho para a gente executar. O próprio negócio que olha só para o faturamento, ele só vive apagando incêndio. Então, se a gente elaborar todo esse planejamento, todo esse processo com um caminho claro, tendo clareza, a gente não vai se desesperar e tomar ações desesperadas que podem prejudicar o teu negócio. Todo cliente, ele tem uma agenda assim invisível, né? Existem períodos que ele está mais aberto, mais atento, mais disposto a comprar, e tem períodos que ele está simplesmente não está nem aí, né? Principalmente devido a essas turbulências de datas comemorativas, muitas coisas no mercado acontecendo. Então, isso é um dos grandes erros nossos, é tentar falar com o cliente quando ele não quer ouvir naquele momento, e a gente tem que entender justamente isso nesse ano. Então não adianta a gente gritar promoção, 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 só que o cliente está muito distraído com Copa, com eleição, com o feriadão, e isso termina atrapalhando nossa estratégia se a gente não souber comunicar. Ou a gente entra na agenda do nosso cliente, que é justamente agora, ou a gente se adapta à rotina dele para melhorar nossas campanhas, ou a gente fica de fora. A gente não consegue fazer nada. Então, a agenda do mercado, ela é o seguinte: além dele, além do cliente, existe a agenda do mercado. E o mercado, ele age com o que está tudo acontecendo no Brasil. Ele reage às notícias,
ele reage ao clima social, ele reage aos grandes eventos. E quando a gente ignora isso, acha que o marketing ele parou de funcionar, né? Quando a gente ignora isso, o marketing ele para de funcionar, ele deixa de funcionar. E agora a gente já vai para a agenda do nosso negócio. Quando tem a agenda do mercado, a agenda do cliente, tem a nossa agenda de como é que funciona. É o seu caixa, é a sua capacidade de entrega, é a sua estrutura, que não adianta a gente vender mais se a gente não consegue entregar. Aí eu já passei por situações assim, que eu já vendi mais e não consegui entregar. Então hoje eu analisando toda essa estratégia, eu consegui dentro do meu planejamento estratégico alinhar essas 3 agendas, como diversos outros clientes também a gente já conseguiu. Não existe marketing rápido, né? Nos últimos anos venderam uma mentira muito grande para você, de que o marketing ele é imediato, e não é. O conteúdo ele precisa de repetição, a campanha precisa de validação, a marca precisa de tempo para ser maturada. Trazendo até uma analogia, tem alguns tipos de comida que a gente vai preparar, ela precisa de um tempo para ser maturada, para ser apurada, né? Precisa daquele período para ela pegar aquele sabor. E justamente campanhas de marketing, ela precisam de um prazo para ser executadas, planejadas. E essa execução, ela precisa ser engajada dentro do público, para a gente se engajar com ele, criar uma narrativa e a gente trazer o nosso objetivo dentro disso. Então, quando alguém promete resultado instantâneo, o problema não é o marketing, é a promessa. E dentro disso, o que é que eu posso trazer para você? É que assim, o marketing, ele não falha. A expectativa errada é que falha, entendeu? Quando a gente faz toda essa comunicação de forma errada, aí é que vem a falha. Mas o marketing ele não é falho. Planejar é ruim, é desconfortável, é chato. Esse processo aqui que a gente está vivendo é chato. Porque planejar existe a gente olhar os números, as nossas limitações, as decisões que foram adiadas. Então, tudo isso é desconfortável. E dentro disso, o que é que a gente vai começar agora? A gente vai começar o passo a passo prático do planejamento. E o nosso primeiro passo é mapear o calendário real. Você vai abrir o calendário, certo? Você vai pegar o seu calendário lá e vai entender quais são os feriados anuais, as datas comemorativas mais importantes que o teu negócio está incluso, que pode ser feito. Você vai olhar as datas da Copa, os principais jogos brasileiros. Você vai olhar o período das eleições, como é que vai funcionar, quantos dias são, quais dias são. Se o teu negócio ele dá para encaixar dentro disso. Você vai também pegar campanhas, você vai começar nisso aí, você vai mapear tudo. Dentro disso, você vai começar a comparar essas ações que vai acontecer nesse ano, de Copa, eleição, feriado, de meses frios, como foi o ano passado. Você vai começar a mapear e começar a fazer um comparativo. Isso você vai analisar o que você fez, o que não fez e o que pode ser feito e ter essas datas anuais todas dentro da sua planilha bem elaborada. Você vai entender como vai ser o calendário anual, o que vai funcionar cada mês, porque vai te dar previsão de como executar melhores campanhas, de como executar, de como pesquisar, do que pode fazer, do que funcionou, pesquisar de outros negócios que funcionaram, semelhantes com os seus, entendeu? E trazer isso para o teu negócio. Nesse segundo passo agora, você vai definir janelas de vendas. Por quê? Você sabe, você que é dono do seu negócio que há mais de um ano tem, nem todo mês é um mês bom de vender. Então, quem tenta vender o tempo todo, vende mal. Então, dentro dos meses ruins, você tem que escolher os períodos estratégicos. Você se prepara antes e vender no momento certo. Quais os meses mais ruins que você tem durante o ano? Dentro do mercado, quais são considerados os meses ruins? O que é que você pode trazer dentro daquele mês? Se tem uma data comemorativa, se tem jogos da Copa do Mundo, se vai ter eleições, dá para o seu negócio ele se encaixar e você criar estratégias diferentes, pensar, analisar, pesquisar de outros negócios também, para ver o que é que pode adaptar para o seu negócio. A gente já vai partir para o passo 3. A gente vai definir a mensagem por período. Todo período desse vai precisar ter uma mensagem diferente. É um problema principal, é uma promessa possível, é uma narrativa consistente. Então a gente vai entender que, por exemplo,
cada período desse vai ser uma campanha diferente, não vai ser a mesma campanha. Então, quando a gente entende que cada período desse vai precisar de uma comunicação diferente, a gente já começa a pensar o que a gente vai executar para aqueles períodos. Vamos pensar em uma estratégia para cada período desse, entender, fazer pesquisa com o próprio cliente, conversa com o teu cliente. Você que está dentro do seu negócio, começa a entender como é que você pode comunicar melhor com aquele cliente. Eu não estou falando só de oferta, mas criar campanhas que também sejam impactantes para as redes sociais, que somem na vida das pessoas, que elas consigam engajar. São geralmente campanhas mais naturais, que traz problemas sociais, ou talvez não um problema social, mas alguma coisa característica da rotina daquelas pessoas. Se o teu negócio fizer conexão com aquele período, vai conseguir definir a sua mensagem dentro daquele período, dentro daquele mês que você vai trabalhar. Quarto passo, a gente vai entender o que é o conteúdo mais a campanha. O conteúdo que você está publicando ali, ele vai aquecendo o teu público. Por exemplo, se você vai fazer uma campanha do Dia dos Pais, você está sempre publicando ali que o seu pai merece tal presente, você vai dar possibilidades. Esse é o teu conteúdo orgânico do dia a dia. É um cliente novo que chegou na loja, que vai comprar um presente para o pai, é uma foto que vai ser tirada, isso vai aquecendo o público. E também, por exemplo, pode ser as campanhas de antecipação, do dia 10 ao dia 20, campanha promocional, você compra isso, ganha isso aqui com brindes, vai ter um coffee break, o que é que vai ter dentro daquele negócio, vai ter uma seleção de produtos à venda dentro daquele período, se for o teu caso. Se não for o teu caso, você pensa em outra estratégia que comunique com os pais também. Você pode mandar brindes específicos, por exemplo, se o teu negócio ele não te dá a possibilidade de você fazer ofertas, por exemplo, de descontos, promoções, beleza, deixa de lado. Mas dá um jeito de conectar com o teu cliente dentro desse período dos pais, por exemplo. Prepara um brinde, lógico que isso tem que estar dentro da tua margem de lucro ali. Prepara um brinde para mandar para o teu cliente que tem um pai, prepara uma mensagem específica, prepara uma ligação, prepara uma conexão melhor com o teu cliente, mesmo que seja teu contato seja digital ou seja presencial, tenta fazer alguma conexão para fidelizar aquele cliente e criar uma experiência diferente para que ele saiba que você não está mandando mensagem para ele só para vender, mas criando uma conexão mais para frente também. Então, isso é um conteúdo de aquecimento, né? E automaticamente, quando a gente quer, partindo para outro sentido agora de quando a gente tem produtos, dentro dessas situações, produtos que a gente pode vender e entregar, a gente começa a criar campanhas de aceleração, certo? Dentro dessas campanhas, a gente pode criar campanhas de escassez, de ofertas mais agressivas. Quando você só anuncia sem conteúdo, tá? Quando você só anuncia sem conteúdo, você só gasta mais. Por exemplo, você só faz oferta de promoção, número, isso e aquilo, você gasta mais. E quando você cria um conteúdo com uma campanha mais específica, com a mensagem clara, conectando tua marca com o teu cliente, isso cria uma fidelização, cria uma história e você gasta menos. Porém, quando você cria só um conteúdo sem uma campanha direcionada, clara ao que você quer atingir, isso demora mais a acontecer. Então, quando você gera essa conexão com o teu cliente e alavanca com uma campanha mais específica dentro dos meses, isso vai levar muito mais a tua marca e a tua conexão com o teu cliente, né? Aqui vem a decisão mais madura, que é a hora que você vai executar com um método ou você vai continuar improvisando. Você, por exemplo, você tem um profissional de marketing dentro do seu negócio ou não tem, ou é você mesmo que faz. Quando você vai executar com método, você tem todo o planejamento do que você vai executar e entender de como metrificar tais campanhas, de como executar, de quanto tempo executar aquela campanha, de como você entender se aquela campanha está dando bem, se a campanha está certa, se a mensagem está clara. E quando você faz de qualquer jeito, eu só vi uma ideia aqui e vou executar e pronto, é isso. Isso você está improvisando. Então, quando você improvisa demais, sem uma estratégia, você deixa dinheiro fora, você joga dinheiro fora. No final dessa aula eu vou deixar um documento com várias perguntas e já um passo a passo para você conseguir aplicar o seu primeiro planejamento de qualquer campanha que você for executar.
Então, dentro dessa decisão madura, você tem duas opções. Ou você executa com um método, um planejamento validado que já deu certo, ou você vai continuar improvisando. E improvisando demais, sem estratégia, você vai jogar dinheiro fora. Os erros que você precisa evitar em 2026. E o primeiro é esse, né? Executar sem estratégia. E o primeiro erro é você copiar o seu concorrente. Você pode pegar o seguinte, você pode pegar uma ideia do seu concorrente e melhorar a ideia dele. E muito além da ideia dele. Pode modelar, opa, ele fez isso aqui, mas eu vou fazer uma muito melhor que ele, mas contanto que isso não prejudique a imagem do teu negócio. Você tem que sempre analisar isso a isso. Evite sempre mudar de estratégia toda hora. Se você montou aquela estratégia, ela não está indo bem, não é que você vai mudar ela completamente. Vai tentar ajustar a comunicação dela para ver até que ponto ela está errando, se é um criativo, se é uma arte, se é um vídeo. Teste todas as possibilidades de criativos dentro da sua campanha, porque às vezes é um pequeno ajuste, é uma mensagem, é uma informação errada que você está passando que ela não está indo bem. Então são pequenos ajustes, por isso que o planejamento é bom, para que você tenha tempo para executar e dentro do que você executou, ele sair bem, dá tempo para você metrificar e ajustar a campanha dentro do período que ela está sendo executada. Evitar de depender só de anúncio. Você vai ter que construir sua base orgânica também. Tá? Se você tem um negócio, se você é um profissional que trabalha muito na área digital, ou também tem um negócio físico, algum negócio local, você vai ter que tanto criar conteúdos orgânicos para aumentando a sua base, para engajando mais o público, para retendo mais as pessoas criando mais proximidade, entendendo o que é você, o que é seu negócio, o dia a dia, de como é que funciona, os processos, as dificuldades também, o teu dia a dia, para quando você chegar com a oferta, chegar muito mais fácil. E quando você colocar o anúncio, for rodar anúncio, quando você pagar para a plataforma e começar a aparecer aquele anúncio para aquela pessoa, ela vai lembrar de você, mas ela já vai ter gerado uma conexão, ela já vai ter engajado com você, ela já vai ter te conhecido. Opa, esse anúncio aqui eu já vi, é da loja tal, é de tal profissional, eu já vi ele, eu já entendi o que ele faz, eu já sei a forma dele trabalhar. Então isso já gera uma confiança para mim de eu poder clicar no botão comprar, te chamar no WhatsApp, eu comprar alguma coisa online já está pronta. Então, uma das mais importantes, evite ignorar o branding, a experiência e o posicionamento. Não esqueça de trabalhar sempre a sua marca, o posicionamento dela, as aplicações dela, onde ela vai estar, a forma de comunicar, tá? Não se adapte sempre a trends virais que estão, entenda a trend. Essa trend, ela conecta com o meu público ele realmente gosta disso. Isso é você cuidar da sua marca. Quando a gente passa para a questão da experiência, a experiência tanto ela vai online, que é no atendimento, a rapidez na resposta do WhatsApp, seja do Instagram, do Direct, do Facebook, seja lá qual plataforma for, como também uma loja física na tua clínica, no teu consultório, no teu negócio local, a forma com que a pessoa recebe, a ambientação da loja, a organização, seja um Wi-Fi, seja um copo de água, seja a forma que um atendente trata um cliente teu, seja uma cadeira, uma limpeza, o aroma do local. Isso é a experiência do cliente. Isso faz o cliente voltar, tanto na rede social quanto no negócio local. E o posicionamento é entender quem você atende. Se eu atendo tal pessoa, que ela tem tal problema, esse é o problema que eu resolvo, é manter ele e não abrir demais quando você tem um público muito fechado. Entender que eu tenho meu público, é ele, eu não vou abrir para outro público até que eu realmente consiga resolver o problema desse outro público, porque isso pode prejudicar na tua experiência e, na consequência, na tua criação de marca. Os 5 erros que travam 90% dos negócios são os conteúdos aleatórios, aqueles posts nada a ver, de só oferta, posta qualquer coisa que vem, sem planejamento, sem um entendimento do que é. A mensagem muito confusa, a mensagem quando a gente fala é que toda hora você publica uma coisa diferente e não, o cliente ele fica sem entender, né? Falta de posicionamento, falta de uma oferta clara, uma falta de direção, certo?
E justamente o nosso método aqui que eu estou querendo mostrar para vocês é clareza, é posicionamento, é uma mensagem que atrai o teu público, é um planejamento mensal em camadas de conteúdo, de campanha, de brand, e que tem um funil de vendas, uma trilha de vendas para que o cliente ele não receba só a oferta direta, mas que ele crie uma conexão com a tua marca e justamente uma avaliação e uma otimização de todo esse processo. 2026 não vai recompensar quem faz mais, ele vai recompensar quem faz melhor, porque o planejamento ele não é a garantia de sucesso, mas o improviso é a garantia de fracasso. Quando você vai improvisar, por exemplo, você não vai ficar naquela correria mais, cara, não adianta de tipo, eita, chegou o mês da Black Friday, chegou o período de carnaval, caramba, meu negócio poderia, campanha de marketing, eu vou chamar qualquer pessoa para executar uma campanha, eu vou pesquisar, eu vou pegar uma ideia do concorrente, não sei de onde, vou tentar fazer e não vou conseguir executar, e vou tentar encaixar, puxa para aqui, aí você começa a fazer um monte de coisa aí, quer anunciar em rádio, quer anunciar na TV, quer fazer anúncio, quer fazer um outdoor, quer fazer panfleto, quer fazer um monte de coisa que você não consegue metrificar. Agora você tem a seguinte opção. No final dessa aula, você pode baixar o plano e executar, ou simplesmente não executar e deixar essa aula passar. E também agora, eu te dou a possibilidade, e se você quiser montar junto comigo o plano, de forma personalizada, eu abri algumas vagas para uma estratégia gratuita, para uma reunião gratuita, para eu analisar um pouco o teu negócio e dentro dessa análise eu te passar um breve planejamento do que você pode fazer de maneira mais rápida para executar. Entender o momento que o teu negócio está, o que pode ser feito de maneira mais personalizada. Então, aqui no final dessa aula vai ter um botão, um link aqui embaixo ou em algum outro local para você clicar e fazer um cadastro e fazer essa reunião personalizada comigo. A partir de agora eu vou trazer alguns casos reais que a gente já utilizou. A gente já trabalhou com um pet shop durante 8 anos. Durante 8 anos, quando a gente começou com esse pet shop, há mais ou menos 4 anos atrás, esse pet shop ele tinha apenas 0% de faturamento através das redes sociais. Eles não vendiam pelas redes sociais. Eles tinham um péssimo atendimento no Instagram e no WhatsApp. A partir do momento que a gente entrou, a gente começou a criar um novo posicionamento para eles. A gente pegou no pé deles para melhorar a parte do atendimento de WhatsApp, começou a gerar conteúdo no próprio Instagram, no próprio WhatsApp. Criamos várias estratégias internas para execução, para entender como é que os clientes chegavam até lá, para saber qual era o nível do cliente dele, qual o nível de consciência para a gente começar. A gente saiu de 0% para 35% de vendas através da internet com esse pet shop. Dentro da área de advocacia, nós conseguimos tirar vários profissionais do zero para os seus 10 primeiros clientes, ali dentro de 3, 4 meses. Também com estratégia personalizada, com planejamento, não planejamento anual, mas com planejamentos mais curtos e estratégicos, que hoje eles já conseguem ter previsibilidade e, consequentemente, alavancar ainda mais o crescimento dentro da advocacia. Eu posso executar o teu planejamento de marketing junto com a nossa equipe aqui da CNX. Então, aqui na tela vai ter o link aqui na descrição, em algum botão aqui, certo? Você vai clicar, vai preencher e vai falar com a gente. Não deixe para depois. Sabe por quê? Em 2026, o plano de 2026, ele já começou agora. Ele não vai começar ainda em janeiro, não. Ele começou agora. Ele já começou. Então, quando a gente já tiver agora em 2026, você já tem que estar com tudo pronto. Para que quando chegar toda essa turbulência de 2026, você estará pronto, com seu planejamento pronto, para só executar e ter sucesso. Clique aqui no link, você se inscreve para ter uma reunião personalizada comigo, analisar o teu negócio e 2026 ele já começou e vamos preparar o teu planejamento comercial.